Um, dois, três, olhos abertos. Sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de hipnose gratuita. Eu sou o Rodrigo Peçanha, professor de hipnose, e hoje nós vamos falar sobre o looping hipnótico, a pseudo-hipnose, os testes de suscetibilidade e os exercícios de engajamento. Bom, antes da gente começar falando do looping hipnótico, eu gostaria de lembrar vocês que hipnose é foco, concentração e imaginação. Hipnose não é transe, embora o transe seja uma parte muitas vezes importante da hipnose. O que é o transe? O transe é a experiência subjetiva daquela pessoa que está em estado de foco, concentração e imaginação. Tudo aquilo que aquela pessoa vivenciar e se permitir acontecer, ela vai chamar aquilo de transe. No entanto, existe hipnose sem transe. É possível hipnotizar uma pessoa e fazer com que ela aceite as sugestões sem falar, por exemplo, durma, para ela fechar os olhos e entrar naquele estado de foco, concentração e imaginação. Então vamos dividir as duas partes. Porque o que eu vou ensinar aqui começa normalmente com o sujeito de olhos abertos, conversando com você, antes do transe. Por isso se chama looping hipnótico. O looping hipnótico é aquele efeito bola de neve. Aquele efeito que você já deve ter visto no desenho, que a pessoa faz uma bola de neve pequenininha e joga lá de cima da montanha e conforme aquela bola vai descendo, vai girando, ela vai crescendo. Esse é o looping hipnótico. É esse efeito que nós queremos causar na pessoa que está ali na nossa frente. Essa pequena introdução, feita normalmente depois do pre-talk, esses primeiros exercícios de hipnose, muitas pessoas chamam de testes de suscetibilidade. O que eu acho um nome horrível, porque dá a impressão que você está testando a pessoa, se ela consegue entrar em transe ou não. Dá a impressão que você está testando a pessoa, se ela é suscetível a ser hipnotizada, como se existisse um bloqueio que você tivesse que testar se a pessoa deixa você ultrapassar esse bloqueio ou não. Um nome que eu gosto de chamar é exercício de engajamento. Porque exercício de engajamento ele é analógico, né? Um teste vai te dar uma resposta positiva ou negativa. Um exercício de engajamento ele pode te dar uma resposta analógica. Você pode ter 10% de engajamento, 15%, 30%, 50%, 80% ou 100% de engajamento. Lembrando que quanto mais engajamento, melhor para o fenômeno. E é por isso que é um exercício, porque todo exercício é um aprendizado. E a gente começa sempre do mais fácil para o mais difícil. Nesse caso, nós vamos começar do que não é hipnose, e é por isso que nós chamamos de pseudo-hipnose, até nós chegarmos à hipnose propriamente dita. E nós chamamos de pseudo-hipnose porque existe um elemento fisiológico que faz com que o exercício dê a impressão de ser hipnose, mas na verdade não é. Existem 3 exercícios muito conhecidos, na verdade existem mais de 10, mas os 3 principais e mais conhecidos são dedos magnéticos, aquele que a pessoa fica assim e os dedos vão fechando, livros e balões, que a pessoa fica de braço esticado e você amarra, né, um balão imaginário aqui e coloca um livro imaginário aqui e a mão da pessoa vai fazendo isso. E o último exercício é o exercício das mãos coladas, que a pessoa fica com a mão esticada assim, e você faz ela imaginar uma cola e ela não consegue mais soltar a mão. Esses 3 exercícios existem um elemento fisiológico. Os dedos magnéticos, por exemplo, se você pedir para a pessoa ficar nessa posição e abrir os dedos, naturalmente os dedos vão começar a se fechar. Seja pelo cansaço ou pelo relaxamento, esse movimento de fechar é natural. Só que, como você está dando a instrução para a pessoa imaginar que os dedos são como 2 ímãs e que tem uma força magnética que vai atrair os dedos, isso aqui vai fazer com que ela acredite que é hipnose. E é isso aqui que vai ativar o looping hipnótico. O exercício da mão colada também. Você ficar com a mão assim, já existe uma resistência natural para fechar, principalmente se você apertar um pouquinho os dedos. Mas dá para soltar, né? Agora, quando você imagina que tem uma cola, fica ainda mais difícil, né? Só que esse exercício é mais difícil do que esse.
Então a gente começa no looping de que forma? Eu vou colocar o quadro do looping para vocês aqui agora. O looping pode começar de qualquer um desses pontos, da imaginação, da fisiologia, da experiência ou da crença. Às vezes o sujeito chega acreditando já com tanta vontade de ser hipnotizado que ele começa pela crença. Às vezes ele vai começar pela fisiologia, né? Então voltando aqui, ó, o sujeito está com os dedos assim. Você vai abrir os dedos e vai falar, imagina que seus dedos são 2 ímãs. E quanto mais você se concentra, mais os ímãs vão se atraindo e mais vão se atraindo e os dedos vão ficando cada vez mais juntos. O que é isso? A pessoa usa a imaginação e os dedos vão se fechando natural, aquele elemento natural, não é hipnose. Mas juntou a imaginação e a fisiologia, gerou uma experiência. A experiência gera uma crença. Opa, estou hipnotizado. Essa crença vai fazer com que a pessoa aumente a imaginação, vai aumentar a força do ímã. E ela vai começar a apertar bem os dedos. Esse apertar bem os dedos, a ponto do dedo ficar branco de tanta força, isso aqui já não é mais natural, né? Isso aqui não é. Fechar os dedos assim, ó, é natural. Apertar os dedos não é um movimento natural, mas é causado pela imaginação. A imaginação vai causar essa fisiologia dos dedos bem apertados, que vai gerar uma nova experiência, que vai aumentar a crença. E o fenômeno começa a crescer a partir daí. Começar a hipnose, a pseudo-hipnose, pelo exercício dos dedos colados, das mãos coladas, assim, se você começar direto por ele, provavelmente vai falhar, né? É mais fácil fazer isso aqui. Agora, se a pessoa passou bem por esse exercício, passou bem por esse exercício, esse aqui provavelmente vai funcionar. Porque a bola de neve começou pequenininha e ela foi aumentando, 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 aumentando até chegar aqui. Chegou aqui, você já pode passar para a hipnose formal. Usar as induções hipnóticas que eu vou ensinar nas próximas aulas, para que a pessoa comece a aceitar sugestões puramente hipnóticas, sem o efeito da fisiologia. A partir daí, o looping ainda não acaba, porque você precisa começar primeiro com sugestões mais fáceis e ir aumentando o poder das sugestões, sempre do fácil para o difícil, tem que ser uma coisa natural. Então, normalmente a primeira sugestão que a gente dá é esquecer o próprio nome. Esquecer o nome é mais fácil do que esquecer número. Substituir o nome por um outro nome é mais difícil do que esquecer o nome. Por isso a gente começa, primeiro esquece o nome, depois esquece o número, depois substitui o nome e a gente vai aumentando. A pessoa ter uma alucinação positiva, por exemplo, ela vê o ídolo dela na frente dela, é mais fácil do que ela ter uma alucinação negativa. O que é uma alucinação negativa? É você falar, por exemplo, que todas as pessoas que estão à volta dela sumiram. Agora todo mundo está invisível, todo mundo sumiu, todo mundo foi embora e você está sozinho aqui na Avenida Paulista. É mais difícil do que ela ver alguma coisa. Ela não vê, é mais difícil. Então a gente sempre começa do fácil para o difícil, partindo da não hipnose para a hipnose. Não que você vá explicar para a pessoa o que é o looping hipnótico e como ele funciona. Até porque esse elemento do mistério da expectativa faz parte do procedimento, é o que ajuda as coisas a acontecerem. Mas é importante você entender o mecanismo desse processo para que você possa, de maneira gradual, ir aumentando a dificuldade das sugestões e conseguir ter sucesso. Senão você vai começar de algo muito fácil, vai pular para uma sugestão muito difícil e não vai entender por que não funcionou. Nossa, mas a pessoa esqueceu o nome, por que ela não viu um dragão na frente dela? Porque você pulou, você saltou, você não progrediu passo a passo, não fez o looping crescer de maneira natural e de maneira constante. Certo, gente? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa aqui nos comentários. Eu adoro receber comentários de vocês, eu adoro discutir sobre esse assunto. E bora para a próxima aula, porque eu vou ensinar vocês na próxima aula a fazer o exercício dos dedos magnéticos, livros e balões
e mãos coladas. Eu vou ensinar vocês passo a passo a como fazer cada um desses exercícios e também vou analisar alguns exercícios que eu mesmo fiz. A gente vai acompanhar mostrando passo a passo por que é que eu fiz isso, por que é que eu fiz aquilo, por que é que deu certo, por que é que deu errado. Fica aqui então e bora para a próxima aula.